partir da sua experiência como diretora e da sua vivência, utilizando os princípios da educação sistêmica, você deve ter tido muitas oportunidades de obter, junto às crianças e aos professores, resultados e feedbacks positivos do método. Eu queria que você explicasse para o público que nos assiste um pouco desse feedback, talvez contando alguns casos ou histórias interessantes que você tenha vivenciado, que traduzam para o nosso telespectador aqui, através da internet, um pouco da sua vivência e do aspecto vivo de como é que isso pode ser aplicado na prática, porque aquilo que nós propomos no IBHBC através desse curso é exatamente isso, uma vivência prática. Explica para eles como é que você chegou nisso praticamente, ou que tipo de feedback que você teve. As crianças, elas estão totalmente conectadas ao seu sistema familiar. Os professores, eles estão no sistema familiar deles. O que a gente observa é olhado muito para o problema, né? Essa criança tem um problema e nós olhamos para este problema. Quando nós chegamos com um olhar sistêmico, nós não olhamos para o problema, nós olhamos para a solução. E olhar para a solução é olhar para essa criança e olhar para o que vem com ela. Então, muitas vezes, nós somos chamados para atender uma criança que está em surto, por exemplo, que tem um diagnóstico de transtorno. Então, quando eu chego lá, as pessoas estão todas assustadas, às vezes tem até bombeiro. Então, eu chego bem lentamente perto desta criança, olho para ela e começo a conversar com os pais, com ela falando dos pais. Eu vejo que você hoje está nervoso, mas eu olho para você e vejo que você está bem arrumado, veio bem vestido para a escola. Você tem uma boa mãe, uma mãe que cuida de você. Só nessa frase, a criança já olha para mim e já se acalma. E eu digo para ele assim, e aí, você mora com quem? Ah, eu moro com a minha mãe. E cadê o seu papai? Ah, o meu papai, ele faz muito tempo que ele foi embora. Eu falo, nossa, mas eu olho para você e vejo que você também tem um pai certo para você, do jeito que ele é. E assim nós começamos um diálogo, onde muitas vezes ele está lá no canto, não quer falar com ninguém, e eu digo, vamos sentar e vamos conversar um pouco? Me conta um pouco da sua história. E aí eu olho para esta criança e vejo nela a força que ela tem. E ajudo essa criança a olhar para esta força também. A perceber que o papai e a mamãe dela, mesmo não estando naquele contexto, ele está nela, em cada célula. Ele está dentro dela. A maioria das vezes, quando nós fazemos essas intervenções, aliás, todas as vezes, essas crianças se acalmam, elas ficam imediatamente tranquilas. E aí a direção diz assim, mas eu preciso que vocês conversem com a mãe dela. Então chama a mãe. Aí a mãe muitas vezes vai ao nosso encontro e leva a criança. Então ela chega brava, né? Porque meu filho não é mau. Eu digo, não mãe, nós estamos aqui para ter uma conversa. Eu percebo que você é uma boa mãe. E aí ela senta e eu pergunto, cadê o pai dele? Então ela diz, não, me separei dele há muito tempo, então esse pai aconteceu isso, aconteceu, enfim. Nós percebemos que esse pai é excluído. Então nós mostramos para essa mãe o quanto esta criança precisa ficar livre para amar esse papai do jeito que ele é. E nós mostramos para essa mamãe que é o papai dele, né? Que foi ela que escolheu o papai certo para ele. E que independente das coisas que aconteçam entre ela e o homem, o homem que ela escolheu como pai e mãe, a gente não separa nunca. E aí eu pergunto para ela assim, você quer que seu filho fique bem? Claro que eu quero. Então, é preciso deixar ele voltar para o papai dele, ter contato de novo com ele. Você tem como fazer isso? Eu vou fazer isso, professora. Por amor ao meu filho, eu vou fazer isso. Bom, tem um caso especial, aliás, que acontece cotidianamente nas escolas, e são as crianças que travam na alfabetização e as mães chegam para nós, ou os professores preocupados, porque não sabem o que acontece com essa criança, que ela não está conseguindo aprender. E há mais ou menos um mês nós eu atendi uma menininha
onde a professora falou assim, olha, ela foi o primeiro ano bem, foi o segundo ano bem e agora chegou no terceiro ano, ela travou. É como se ela não aprendesse mais nada. Falei, tá, vamos ver, vamos falar com a mãe. Fala pra mãe vir trazer ela. Então ela chegou, uma menininha moreninha, bonitinha, a coisinha mais linda com a mamãe sentou. Eu disse, sim, mãe, o que está acontecendo? Olha, ela não quer ler, ela não está lendo nada mais, ela parou de ler. Eu olhei para ela assim e disse, uai, mas você é uma menina que não lê não. Aí dentro tem uma menininha que lê, que sabe das coisas. O que está acontecendo? Não sei, eu não estou conseguindo mais ler. A professora está dizendo que eu sou danada. Eu falei, mas aí dentro tem uma menina esperta, que se comporta bem, que faz as tarefas. Alguma coisa aí, você está querendo enganar sua mãe, né? Não. Vamos ver, olha pra mim. Aí quando eu falei, olha pra mim, eu olhei pra ela e eu disse assim, vamos ver aí no seu olhar, no seu rosto, o que tem que é a força do seu pai e o que tem que é a força da sua mãe. Então quando eu falei a primeira, né, eu disse, eu já sei a força do seu pai, seus olhos, são os olhos do seu pai. Aí ela fez assim, vixe, mas meu pai não sabe ler? Então eu achei isso muito lindo. Aí na hora eu falei, gente, pronto, né? O que acontece com essa criança? Eu perguntei para a mãe, mas o pai dela não sabe ler? Ela disse, não, foi o meu marido anterior e ele aprendeu a ler algumas coisinhas só até a terceira série, terceiro ano, que é o ano que essa menina está. Terceiro ano, até o terceiro ano. E ele não lê mesmo não, ele faz de conta que lê. Aí eu falei, tá bom, mamãe, então você dá licença um pouquinho que eu vou conversar com ela? Então eu comecei a conversar com ela sobre isso. E eu disse para ela assim, sabe, eu sinto que o seu pai, se você começar a ler, ele vai ficar muito contente com você. Ele vai sentir que tudo que ele te deu, você levou para frente. Aí pus lá, tinha uns copinhos, mostrei como se fosse ela e o papai. Aí ela disse assim, mas o papai me disse que eu tenho que aprender a ler para ensinar ele a ler. Eu disse, pois é, mas o seu papai disse isso, mas no fundo, o que ele deseja é que você aprenda a ler e toca o gato e vai cuidar da sua vida, né? Porque é para isso que os pais nos dão a vida. E quando eu olho para você, eu sei que aí tem uma menininha tão inteligente que sabe ler. O que você acha de você fazer valer a pena? Ela, será, tia? Ela fez uma carinha, ela muito bonitinha, né? Eu disse, fecha seus olhos. Imagina seu pai aí dentro da sua cabecinha. Aí ela fechou os olhinhos e eu disse, diz para ele agora, eu não vou ler para ficar igualzinho a você, papai. Então ela olhou para mim e falou assim, ixi, ele fez uma cara feia. Aí eu disse, pois é, ele não fica muito satisfeito, né? Mas agora vamos dizer diferente, diz para ele, feche seus olhos. Eu vou aprender a ler e vou fazer valer a pena tudo que você me deu, papai. Aí ela falou, quando ela falou, ela disse, nossa, ele tá alegre, né? Isso tudo ela imaginando dentro, né? Aí eu disse, pois é o seu papai, o papai certo para você. Mesmo que ele não aprendeu a ler muitas coisas, ele é um homem inteligente, ele é um homem muito esperto. E se você aprender a ler e seguir, você vai ver que você tem muita coisa igual a ele, parecida com ele. Aí ela falou assim, então tá, então eu posso aprender a ler, né? Eu falei, pode. E aí pedi para ela sair e chamei a mãe, né? Então eu conversei com a mamãe dela sobre isso. Eu disse para a mamãe dela, você escolheu o papai certo para ele, mesmo que ele não saiba ler. O que me levou a dizer isso para esta mãe? Quando eu perguntei para ela assim, ele não sabe ler? Ela fez uma careta, não, ele não lê. Eu disse, mesmo não lendo, foi o pai que você escolheu para ela. O pai certo, é o papai dela. Então você precisa deixar ela livre para amar esse papai, do jeito que ele é. O papai dela morava numa cidadezinha longe, um pouco longe. E também como ela criticava o pai da filha, sim, por ele não saber ler, ela queria. Sim. E ela dizia, papai, tá vendo? Mamãe fala que você não é bom, mas pra mim você é bom bastante. Eu também vou parar de ler, igual você. Isso. É uma forma, um efeito que a gente vê. É o efeito da minha vida. A mulher critica o marido, ou o marido critica a mulher, e a criança acaba tomando. Por lealdade, repetindo que é criticado ou no pai ou na mãe. E ela fez essas colocações muito claras, né? Porque ela implicava com ele que ele não sabia ler. Então, e essa criança era totalmente ligada nisso. Dizendo que ele morava? Ele morava numa cidadezinha um pouco distante e a mãe não deixava a filha visitar muito o pai.
Então eu disse, não, deixa ela visitar o pai nos finais de semana, entrar em contato com ele, e você, a partir de agora, você escolheu, né? É o homem certo, é o pai certo para ela, mesmo não sabendo ler. E aí foram embora, né? Aí dali acho que uns 15 dias, quando eu estive na escola, a professora dava um sorriso aqui. Ela disse, eu não sei o que aconteceu, mas depois que ela foi lá, no outro dia ela já estava fazendo tudo. Isso é um efeito desse trabalho, né? É rápido, é simples e rápido. Sem gastar um tostão, né? Sem que a escola gastasse um tostão. Sem gastar um tostão. É rápido, né? É muito simples. Eu proponho um brinde, educação sistêmica. Ok. A educação sistêmica. A educação sistêmica no Brasil. Bem a nossa cara. Isso. Bem prática, bem aplicada ao dia a dia, na realidade da escola, com toda a simplicidade que sempre acompanhou o nosso trabalho. Obrigada a você Obrigado. por ter topado há muitos anos atrás, vem se preparando para começar essa empreitada conosco agora. Né? Eu sou muito grata. A Roseli já está chegando também, daqui a pouco ela segue conosco. Muito obrigada. Muito grata. Muito grata pela oportunidade de estar espalhando essa semente. É que a gente sempre fala, né? Nós estamos aqui espalhando uma semente para o futuro do Brasil. Então, nós estamos espalhando a Como eu semente. disse aquele dia no encerramento, a primeira turma em Belo Horizonte, né? Disse para os alunos, né, que vocês estão agora, vocês são vários saquinhos de sementes, espalhando várias sementes. Várias sementes. Não é uma semente. São várias. Um saco de sementes, na verdade. Isso mesmo. E que elas caem em terreno fértil. E estão germinando. Isso. Obrigada. Obrigado, professor, que nos assiste. Muito obrigada.